E eu quero pensar com os irmãos rapidamente nesse texto bíblico. Evangelho de Jesus segundo reportou Mateus, capítulo 18 e o versículo 20. Um texto conhecidíssimo por todos nós, apenas para uma reflexão. Evangelho segundo reportou-nos Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse texto bíblico dito por Jesus é senão um texto conhecidíssimo por todos nós. Todos aqueles que frequentam igrejas, principalmente aqueles que dirigem igrejas, eles utilizam esse texto quando acontece aquele culto onde não tem muita gente. Quando olhamos para a igreja e o culto não está cheio, todo dirigente costuma dizer: Jesus está aqui, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Não é assim que nós fazemos? Utilizamos esse texto dessa forma, e na verdade é algo que nós recorremos quando entendemos que não veio tanta gente ao culto. Mas quando Jesus proferiu esse texto, Ele está trazendo ao lume da revelação algo um pouco mais profundo do que isso que achamos. Quando Jesus está afirmando: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, porque tem gente que se reúne, mas não é em nome dele. Mas quando é no nome dele, não precisa quantidade. Quando é no nome dele, precisa qualidade dos adoradores que se reúnem para que ele possa estar no meio. Mas quando Jesus afirma isso de forma categórica, de forma peremptória, Ele está fazendo uma diferenciação entre o culto da lei e o culto da graça. Quando falamos do culto da lei, precisamos lembrar de um partido religioso e também político dos dias de Jesus, que era o partido dos fariseus. Os fariseus eram homens dotados do saber, eram homens que conheciam a Torá, a lei, o Antigo Testamento. Eles eram mestres nesta matéria. Eles andavam de tranças alongadas e eles amarravam nessas tranças pequenos filactérios, que eram pequenos pedaços da lei que eles amarravam nos cabelos, mostrando serem ortodoxos e mostrando serem conhecedores da palavra. Os fariseus foram aqueles que tentaram várias vezes armar armadilhas para pegar Jesus em algum tipo de contradição, mas nunca conseguiram. Jesus chamava os fariseus de guias cegos, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas sujos por dentro. Jesus dizia que eles coavam o mosquito, mas eles engoliam o camelo. Jesus condenava veementemente os fariseus por um pecado terrível, que é o pecado da hipocrisia, tanto para os fariseus como para todos nós, se viermos a praticá-lo, e Deus nos guarde disso. O hipócrita, ele abraça sem vontade de abraçar, ele sorri sem vontade de sorrir, ele beija o rosto sem vontade de beijar. O hipócrita fala que é amigo sendo inimigo. O hipócrita fala que quer o seu bem, na verdade tramando o seu mal. Por isso que a palavra hipócrita, ela vai nascer do termo original da língua grega ator. O hipócrita é aquele que representa um papel que na verdade não expressa a realidade daquilo que ele pensa. Ele está sempre representando. E assim era o grupo dos fariseus. E havia nesse tempo o culto da lei. E o culto da lei era mormente comandado por esse partido político, porque para acontecer o culto da lei, precisava estar presente na sinagoga
Pelo menos. Por que sinagoga? Porque depois da destruição do templo, você não vai ver igrejas montadas no Novo Testamento. No contexto judaico, o que era montado era a sinagoga. Para que servia a sinagoga? Para 3 coisas principais. Primeiro, lugar de culto. Segundo, pequenos tribunais para julgar as questões do povo. E terceiro, escola para ensinar os mais jovens a Torá, a lei, com todos os seus 633 ditames. Mas quando acontecia o culto na sinagoga, quem comandava esse culto geralmente era o mestre da sinagoga. E o mestre da sinagoga, ele mormente era do partido dos fariseus. Então o culto da lei, para acontecer, tinha que ter o mestre da sinagoga, tinha que ter o responsável pelo louvor, e tinha que ter também um inspetor, que era um tipo de diácono que ficava na porta. Porque no culto da lei não pode entrar quem tem deficiência física, não pode entrar leproso, não pode entrar quem tem nenhum tipo de debilidade aparente. O culto da lei, dependendo da reunião, não podia entrar mulheres, porque elas ficavam no pátio das mulheres. E para que esse culto acontecesse, tinha que ter no mínimo 10 judeus que houvessem passado pelo Bar Mitzvah. A palavra Bar Mitzvah no original é homem do dever. Quando que o judeu passa a estar apto para o culto? Depois dos 12 anos, quando ele já entrou em contato com a lei, com a palavra, desde os 6, ele faz 12, se batiza e passa no batismo do Bar Mitzvah. Agora ele é homem do dever religioso, do dever da palavra. Então ele pode entrar no culto. Então quando você olha para o culto da lei, você vai ver que tem que ter no mínimo 10, tem que ter passado pelo Bar Mitzvah, o mestre da sinagoga tem que estar presente, tem que ter o ministro do louvor e tem que ter esse inspetor na porta, dizendo quem entra e quem não entra. Aí Jesus se manifesta. Vou repetir, Jesus se manifesta. E Jesus veio para balançar os alicerces da religião, do farisaísmo e também do judaísmo. Jesus aparece pregando, e a Bíblia diz, Lucas registra isso no capítulo 4, versículo 36 e diante, que quando Jesus prega, a multidão fica maravilhada, estupefata, porque ouvir Jesus pregar é muito diferente do que ouvir os fariseus pregarem, porque os fariseus pregam o que não vivem. Jesus pregando é a palavra sendo dita pela própria palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Quando Jesus prega, algumas coisas acontecem, tais como endemoniados são libertos, leprosos são purificados, milagres instantâneos acontecem enquanto Jesus está pregando. Aí o povo para e diz: quem é esse homem que fala com tanta autoridade? Eu estava estudando no gabinete esta tarde a palavra autoridade. A palavra autoridade vem de autor. Autor é aquele que faz com excelência aquilo que se propôs a fazer. Quem é o autor? É Deus. Quem tem autoridade, quem representa o autor, aquele que fez todas as coisas. Jesus fala com autoridade porque representa o Pai. Aí o povo olha e fala: quem é esse homem que fala com tanta autoridade? Quando ele fala, os demônios se submetem a ele. Quando ele fala, os demônios vão embora e os enfermos são curados. No culto da lei não acontece nada. E Jesus pregando fora da sinagoga, o céu está se manifestando em Israel. Para terminar essa simples prédica, Jesus resolve ir para o culto. E para onde Jesus vai no culto? Na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, ele vai abrir o livro do profeta Isaías, aonde está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar o
o ano aceitável ao Senhor, liberdade aos cativos e aos contritos de coração. Jesus entra na sinagoga, vai para o lugar do mestre da sinagoga, abre o livro, só que Jesus, sendo quem é, não está preocupado de ficar sentado na cadeira do mestre da sinagoga. Quem briga por causa de cadeira são os homens. Quem gosta desse negócio de cadeira, de vaidade, de posição, são os homens que, se não aparecerem, ficam frustrados. Mas Jesus não senta na cadeira do mestre. Depois que ele leu o livro, ele vai para a porta da sinagoga, ele vai para o lugar do inspetor da porta, porque ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. No culto da lei não pode entrar mulher, principalmente se tiver curvada. No culto da graça, Jesus está na porta, passa uma mulher curvada na frente da sinagoga, ele diz: ei, hoje pode entrar. E ela diz: Jesus, não posso não, eu sou mulher e estou curvada. Não, filha, pode entrar, porque o culto daqui hoje não é de fariseu, o culto daqui não é o culto da lei, o culto daqui é o culto da graça. E a mulher tem tanto trauma que ela não entra. Já que ela não entrou, Jesus disse: vou te curar aqui mesmo. Tocou nas costas dela, as costas foi curada e ela foi embora, dando glória ao nome do Senhor. Eu termino. No culto da lei não pode entrar mulher curvada. No culto da graça, Jesus cura a mulher na porta da sinagoga. No culto da lei não pode entrar leproso. No culto da graça entra leproso e através do toque de Jesus é purificado. No culto da lei não pode entrar quem tem problema. No culto da graça pode vir com problema, porque aquele que soluciona problema está presente no culto esta noite. E para terminar, Jesus diz: no culto da lei é 10, no culto da graça, se tiver 2 ou 3, eu já estou no meio deles, porque eu gosto de estar no meio deles. E eu termino essa simples reflexão chamando vocês a um pensamento de adoração. Jesus está presente nesse culto esta noite. Eu vou repetir: Jesus está presente nesse culto esta noite. Será que tem um glória a Jesus para sair da sua boca? Será que tem um aleluia para sair da sua boca? Nós não estamos no culto da lei, nós estamos no culto da graça. É culto de aniversário, mas é culto da graça. O aniversário é do pastor Wilson, mas você pode receber o toque de Jesus esta noite. Você pode receber um milagre esta noite. Então entendamos que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio deles. Diga para quem está ao seu lado: você está no culto da graça. Diga para ele: você não pode ficar sem graça no culto da graça. Quantos estão sentindo graça no culto da graça? Porque crente que não sente graça no culto da graça vive em desgraça. Desgraça é ausência de graça. Mas como nós estamos no culto da graça, estamos sentindo a graça, receba a bênção, porque é de graça. E Jesus está presente, porque Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Glória a Deus. Jesus está no culto esta noite. E como é bom estar onde Jesus está. Ele não frequenta só grandes catedrais, Ele frequenta onde estão reunidos no nome dele. Cultos como esse podem se transformar em cultos marcantes para uma vida. Jesus frequenta este lugar. Desde o primeiro crente que chegou aqui, Jesus já estava aqui. Nós vamos nos acostumando com o sagrado, irmãos, e parece que tudo está normal, mas o dono de tudo está presente nesta reunião. O Cristo que está acima da religião, o Cristo que está acima dos preconceitos humanos. O Espírito Santo me compunge a dizer com muita autoridade: você que me ouve aqui, que me ouve fora, você vizinho que me escuta, a graça não te exclui, a graça te inclui. A graça não te põe para fora, a graça te traz para dentro.
O culto da graça vai muito além dos ditames dos homens. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tem alguém aqui, marque o dia, eu vou terminar com essa frase. Eu não brinco de pregar, porque esse altar é santo. Tem alguém recebendo o milagre de Jesus esta noite. Você chegou aqui com tantos problemas, mas Jesus está falando contigo. Não é culto da lei, é culto da graça. É graça que levanta, é graça que renova, é graça que capacita, é graça que perscruta o coração, é graça que vai adiante de você, endireitando os caminhos tortuosos e te abençoando. Tem gente recebendo dose da graça de Deus aqui esta noite. Se você está sendo tocado por esta graça, aleluia, levante a sua voz, glorifica o seu Jesus. Eu estou terminando esta mensagem, mas eu quero lembrar você, a graça está à sua disposição. Quantos podem adorar ao Jesus da graça? Quantos podem adorar ao Jesus do culto da graça? Tem gente recebendo milagres de Jesus aqui esta noite. Vá para casa com esta palavra, aleluia. Aquilo que você colocou na mão de Deus foi ouvido, e o céu está enviando resposta, o céu está enviando providência, o céu está entrando em ação. Nós estamos no culto da graça. Quantos podem levantar as mãos? Há um glória a Deus que sai da tua boca do culto da graça. Há um aleluia que sai da tua boca pelo culto da graça. Você pode agradecer pela vitória que Deus vai te dar essa semana. Alamandore mandarassai ou comandarassai. Alamanchoia comunderarassai. Marca o culto de ação de graça, porque a vitória vai ser retumbante, a vitória vai ser extraordinária. Meu Deus, eu estou sentindo a tua graça no culto da graça. Seja tocado pela graça, seja renovado pela graça, seja cheio pela graça, seja habilitado pela graça, tenha as esperanças renovadas pela graça. Culto da graça. Glória a Deus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Lá baixo. Eu aprendi a conhecer a voz do meu amigo Espírito Santo. A graça está fazendo algo lindo com alguém aqui esta noite. Eu vou um pouquinho mais fundo com você. Não vai apagar o pavio que fumega, e nem vai quebrar a cana que foi trilhada. O ambiente é um ambiente de graça. Você achou que era culto de aniversário e que Deus não ia falar com você. O diabo não vai te fazer viver em desgraça. Não vai tocar na sua estrutura emocional, não vai tocar na sua estrutura espiritual. Há uma enxurrada de graça te cobrindo esta noite. Deus sabe com quem está falando. Os crentes deviam ser estudados pela NASA, porque a gente consegue sorrir com vontade de chorar. Mas o Deus que perscruta o teu coração está lhe dizendo: eu te trouxe aqui para te inundar com a minha graça. E essas águas de graça estão subindo o nível em você. Solta essa rajada de língua estranha que está nascendo na sua boca. Deixa rolar essas lágrimas, pastor. Quebrou o protocolo, é culto da graça.
acontecendo com alguém aqui. Como ministro da palavra e profeta do Senhor, eu te digo: receba a graça de Deus, porque a história não vai acabar aí. É a graça. A graça de Deus te capacita, te levanta, te perdoa. A graça de Deus te abraça. Você pode tocar em alguém e dizer: receba a graça de Deus. Você pode segurar a mão dessa pessoa e dizer para ela: receba a graça de Deus. Seja renovado em outras línguas agora. Seja renovado em outras línguas agora. Seja renovado pela graça de Deus agora. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Deus de Israel vai nascendo sobre a tua vida. Tem uma vizinha me ouvindo sentada num sofá bege. Se tiver coragem, vem aqui, porque essa depressão vai sair hoje. Eu vejo a graça de Deus entrando na sua casa. A graça quebra as correntes. A graça despedaça os ferrolhos de ferro. Ai, a graça faz tudo novo. Há um espírito suicida sendo repreendido nesse bairro. Há uma corrente que se quebra e há uma graça manifestada na casa de uma mulher. Não fuja mais daquilo que Deus está fazendo. Venha. Ouça a voz daquele que te ama, Jesus de Nazaré. Até acabar esse culto, nós estamos aqui. E o Deus de toda graça está lhe dizendo: não vou te pôr para fora, vou te trazer para dentro. Te perdoo, te restauro e te liberto. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Pastor Wilson.